Na madrugada do dia 20 de fevereiro de 2015, Samantha liga para a mãe, chorando muito e apavorada, dizendo que 3 homens entraram na casa dela, a amarraram e sequestraram seu marido. Mas quem eram esses 3 homens? E por que eles sequestraram o marido dela? O que será que eles fizeram depois disso? He got on the floor face down and pressed the blade that he had against my throat. And when he stopped, I'm tying my hands. And they kept hitting him. Olá, eu sou a Bruna e esse é o canal Bru Crime. Aqui no canal eu conto casos criminais reais. E se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aí se você ainda não for inscrito e já curte para dar uma ajudinha pra gente. Então vamos ao caso? Samantha Woolford nasceu no dia 28 de agosto de 1989 no Texas, Estados Unidos. É a mais velha de 3 irmãos e sua mãe se chama Rose. Sobre o pai, não se tem muitas informações. Ela sempre foi uma menina falante, extrovertida e de muitas opiniões. Desde bem novinha, ela dizia que tinha um sonho de ser mãe e de ter uma família bem grande. Samantha namorava desde bem jovem. No ensino médio, quando ela tinha 18 anos, ela descobriu que estava grávida. Mas não era só de um bebê, ela estava grávida de gêmeos. O namorado dela, quando soube da gravidez, não gostou muito da ideia, mas ele continuou ao lado dela e disse que assumiria o bebê. Quando os gêmeos nasceram, a relação dela com o namorado não ia nada bem, então eles resolveram se separar. A Samantha se esforçou muito nessa época. Ela trabalhava em 3 empregos e tinha a ajuda da mãe dela para cuidar dos gêmeos. Ela entrou para um curso de fotografia na universidade e estava se desdobrando para dar conta de tudo. E ela até gostava de mostrar para todos o quanto ela era forte. Aos 19 anos, mesmo no meio da correria, ela conheceu um menino no Facebook chamado Ernie e os dois se apaixonaram. Ernest Ibarra, mais conhecido como Ernie, nasceu no dia 25 de dezembro de 1985 no Texas, Estados Unidos. Ele era um rapaz considerado ingênuo e muito gentil. Não saía muito, gostava de ficar em casa lendo. Ele estudava computação na universidade. Ernie e Samantha começaram a se ver e sair juntos, e o local que eles mais gostavam de ir eram em estúdios de tatuagem. A Samantha estava sempre se tatuando e colocando novos piercings. Apesar deles serem o oposto um do outro, a relação estava indo muito bem. As pessoas diziam que eles pareciam almas gêmeas. Em 2010, a Samantha começou a postar vídeos no YouTube. Os vídeos eram bem simples e ela ficava conversando com a câmera, contando histórias, e ela gostava muito de gravar, dar opinião sobre coisas, e o plano era crescer o canal. Ela passava muito tempo filmando coisas aleatórias. O Ernie não gostava muito disso, mas ele apoiava ela e ele só dizia que não queria aparecer nas filmagens. Os dois continuaram juntos, mesmo o Ernie estando incomodado com as gravações que a Samantha fazia, e algumas vezes ela não respeitava o espaço dele e filmava ele também. O Ernie se formou na faculdade e conseguiu um emprego numa loja de produtos esportivos. E a família dele ficou muito orgulhosa com isso, porque ele estava ganhando muito bem e ele estava muito feliz. Um pouco depois, ele acabou passando uns dias na prisão por discutir e agredir um policial. Assim que ele foi solto, ele foi para a casa da Samantha e resolveu que os dois tinham que morar juntos, e ele assumiu os filhos dela. Esses meses na cadeia fez ele amadurecer e querer mudar de vida. O Ernie, depois de sair da prisão, continuou trabalhando na mesma loja que ele estava antes, e o casal conseguiu se reerguer. No final desse mesmo ano, 2011, a Samantha descobriu que estava grávida do Ernie, e novamente a gravidez foi de gêmeos. Agora eram 6 pessoas na casa e as contas aumentaram. Então eles combinaram que Samantha ficaria em casa cuidando das 4 crianças e mantendo a casa organizada. O Ernie conseguiu mais um emprego em uma pizzaria. Então, de dia, ele trabalhava na loja de produtos esportivos e à noite ele ia trabalhar nessa pizzaria. A Samantha continuava postando os vídeos dela no YouTube, tentando ganhar dinheiro com isso, mas ela não se dedicava em melhorar o canal. Tinha equipamentos precários e poucos seguidores.
Há quase um ano nessa situação, o Ernie estava exausto. Então, ele propôs a Samantha que colocasse as crianças numa creche e que ela arrumasse um emprego. O Ernie trabalhava muito e quase não via os filhos. Ele queria diminuir essa jornada de trabalho, mas a Samantha não concordou com essa ideia. Ela disse para ele que ia fazer o canal do YouTube dar certo, que ela ia gravar mais vídeos e mostrar mais histórias da sua vida no canal e ganhar dinheiro com isso. O Ernie mais uma vez aceitou essa proposta da Samantha e continuou trabalhando muito, e ele estava acreditando que ela realmente iria conseguir ganhar dinheiro no YouTube. Mas ela não conseguia ganhar nada. Os vídeos não eram editados, eram feitos de maneira amadora, lembrando que o ano era 2012 e ter um canal de sucesso era muito difícil. Mais um ano se passou e o Ernie já estava de saco cheio. O combinado com a Samantha não estava dando certo. Estava tudo um caos. O Ernie, além de trabalhar fora, quando chegava em casa, ainda tinha que arrumar tudo. Ernie não gostava da exposição dos filhos nos vídeos dela, mas ela nem ligava. Até que foi a gota d'água e ele foi embora de casa. No mesmo mês que isso aconteceu, a Samantha estava em uma loja e uma caixa muito pesada caiu em cima dela. Ela machucou o pescoço e o quadril, sentia muitas dores e ela mal conseguia andar. Precisava de ajuda para tudo. A irmã do Ernie foi visitar a Samantha e contou para ele que ela estava muito mal e que ela estava precisando de ajuda. Então o Ernie voltou para casa para ajudar ela com as crianças enquanto ela se recuperava. Os dois voltaram a ficar bem e a Samantha engravidou de novo. Os dois se desesperaram com medo de que fosse gêmeos novamente, mas dessa vez foi só um bebê. O Ernie começou a se distanciar de novo dela e todo mundo percebia que ele só estava na casa para poder ajudar com as crianças. Ele começou a passar muito tempo em jogos online, que era o jeito dele de descansar a cabeça e sair um pouco da realidade. Em um desses jogos, o personagem dele se casou com a personagem de uma outra menina, e isso deixou a Samantha com muito ciúme. Eles acabaram brigando por isso. O bebê nasceu e logo em seguida a Samantha e o Ernie se casaram. O antigo acordo deles continuava. O Ernie trabalhava muito e a Samantha cuidava das crianças, da casa e gravava os vídeos para o YouTube. Um dia, a irmã do Ernie foi visitar as crianças e a Samantha falou para ela que o Ernie tinha batido nela na noite anterior. A Samantha mostrou o braço com alguns hematomas, mas a irmã dele não conseguia acreditar naquilo porque ele nunca tinha sido violento. Mas a Samantha contava para todo mundo e para os parentes que as agressões estavam acontecendo. Ela chegou a chamar a polícia uma vez, mas depois resolveu não prestar queixa contra o marido. Mesmo assim, os dois não se divorciaram e resolveram continuar morando juntos. Quem conhecia o Ernie não acreditava nela, não acreditava que ele seria capaz de bater nela, porque ele nunca tinha tido um comportamento violento antes na vida. Na madrugada do dia 20 de fevereiro de 2015, a Samantha ligou para a mãe apavorada e chorando muito, dizendo que 3 homens invadiram a casa e que sequestraram Ernie. Ela disse que foi tirada da cama e jogada no chão e que 3 homens começaram a espancar o Ernie. Os homens amarraram ela e levaram o Ernie embora. Uma tia que morava mais próximo à casa da Samantha correu para lá para a casa dela enquanto a mãe ligava para a polícia. A tia encontrou a Samantha com as mãos amarradas nas costas e com os pés amarrados também. Ela lembrou das crianças e correu para o quarto para olhar como eles estavam, mas todos eles estavam bem e dormindo. Nessa hora, a tia achou meio estranho as crianças estarem dormindo, não terem acordado com o barulho, e as crianças pareciam estar dormindo num sono profundo. A tia dela também percebeu que nessa noite as 5 crianças estavam dormindo no mesmo quarto, sendo que cada uma tem o seu próprio quarto. Quando a tia perguntou para Samantha como ela tinha conseguido ligar para a mãe, já que ela estava com as mãos amarradas nas costas, a Samantha disse que usou o nariz para discar o número. A polícia chegou em alguns minutos depois, a casa não estava revirada e sem sinais de que havia sido roubada. Os homens haviam ido lá só para amarrar a Samantha e sequestrar o Ernie, mas por quê? O carro da Samantha também tinha sumido e os policiais
policiais perguntaram para ela se eles haviam roubado o carro, mas ela disse que não, que o carro não havia sido roubado, que ele só estava em outro lugar. Ela foi levada para a delegacia para prestar o depoimento e dentro do carro, enquanto eles estavam indo, a Samantha chorava muito e dizia o tempo todo o quanto o marido dela era maravilhoso. Os policiais acharam essa atitude dela meio estranha, porque ela já tinha denunciado o Ernie uma vez por violência doméstica. Então, esse choro e essas falas dela não faziam muito sentido. No interrogatório, ela descreveu os invasores como 3 homens brancos usando máscaras e que enquanto eles espancavam o Ernie, os homens perguntavam: cadê o nosso dinheiro? Ela disse para os policiais que os homens levaram o celular do Ernie, então os policiais rastrearam o celular e conseguiram achar uma localização. Por volta das 9 da manhã, a Samantha chamou os detetives e disse que achava que sabia quem tinha sequestrado o Ernie. Mas antes de contar, ela pediu um advogado e fez um acordo com a polícia. Ela não queria ser vista como cúmplice, só porque ela conhecia um dos sequestradores. A Samantha relatou que ela tinha uma amiga chamada Charla, com quem ela tinha encontrado numa semana anterior. Ela contou para essa amiga Charla sobre os abusos que ela estava sofrendo e o namorado dessa amiga, chamado Jonathan, estava presente e ficou com muita raiva de ouvir a história dela e saber que ela estava passando por isso e disse que alguma coisa tinha que ser feita. Então a Samantha falou para os detetives que poderia ter sido Jonathan que sequestrou o Ernie. Jonathan estava em casa e foi preso. No interrogatório, ele confessou. Ele disse que ele e 2 amigos sequestraram o Ernie. Os parceiros dele se chamavam José Ponce e Octavius Vires. O Jonathan disse no depoimento que ele tinha conhecido a Samantha na semana anterior e que ele foi de madrugada na casa dela, que espancou o Ernie e que levou ele de lá. Mas o Jonathan disse que o plano tinha sido da Samantha. Ela queria que o Ernie fosse preso por posse de drogas. Então os 3 homens combinaram de incriminar ele com as drogas. Mas durante uma reunião que eles fizeram para combinar o plano, um dos homens sugeriu: por que a gente não mata ele? Falaram também sobre as crianças que poderiam acordar durante o ataque, mas a Samantha falou que isso não seria problema nenhum, que ela daria um remedinho para as crianças dormirem. O sinal entre eles era: se a porta da casa estiver trancada, eles colocariam as drogas na garagem e ligariam para a polícia para incriminar o Ernie por tráfico de drogas. Mas se a porta da casa estivesse aberta, eles entrariam e matariam o Ernie. E a Samantha deixou a porta aberta. E eles entraram. Os outros 2 homens que participaram do crime também foram presos. Octavia levou o carro de Samantha à tarde, antes do sequestro. Ele e o Jonathan foram ao mercado e compraram sacos de lixo e corda. Os 3 usaram drogas durante aquela noite e por volta de 1h da manhã, eles entraram na casa. Os 3 espancaram o Ernie e levaram para o carro. E antes deles amarrarem a Samantha, ela ligou para a mãe, contando que a casa tinha sido invadida e depois disso que ela foi amarrada. Então ela não usou o nariz para fazer a ligação, como ela tinha dito. Os homens confessaram que levaram o Ernie para uma reserva florestal e lá o mataram com um tiro na cabeça. Jonathan levou os policiais até onde estava o corpo e os 3 homens foram indiciados por homicídio. A Samantha ainda estava na delegacia esperando por notícias. Ela ainda não sabia que os 3 homens já tinham confessado e mostrado aonde estava o corpo de Ernie. Os policiais tentaram fazer que ela confessasse o crime, até para não ter um julgamento tão longo, mas ela continuava dizendo que não tinha feito nada de errado. A Samantha foi presa e acusada de conspiração por assassinato. No julgamento, ela se declarou inocente. Jonathan, José e Octavius testemunharam contra ela no julgamento. Também acharam mensagens da Samantha para o Octavius enquanto ela ainda estava ali na delegacia, pedindo para que eles se livrassem do celular do Ernie porque a polícia estava rastreando. Samantha Woolford foi considerada culpada e foi sentenciada a pena de 149 anos de prisão. Jonathan e José foram sentenciados a 50 anos de prisão cada. Eles receberam uma pena menor porque confessaram o crime
crime. Octavius foi o único dos três que resolveu se declarar inocente, mesmo depois de ter confessado e de ter testemunhado contra Samantha. Ele foi considerado culpado e sentenciado a 93 anos de prisão. As 5 crianças ficaram morando com a avó materna. Ninguém sabe qual foi a motivação dela para cometer o crime. Alguns acham que era só para chamar atenção e ficar famosa, ou que a loja que a caixa caiu em cima dela ia pagar uma indenização bem alta pelo acidente e ela, como era casada, teria que dividir o dinheiro com Ernie. O mais cruel de tudo é que o Ernie morreu sem saber o motivo e nem imaginava que tinha sido amando da própria esposa. Ernie morreu defendendo a família. O tempo todo, enquanto era espancado, ele pedia para que os homens não fizessem mal para Samantha e nem mal aos filhos dele. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Me diz aí nos comentários o que vocês acharam dessa história, dessa atitude da Samantha, que até hoje ninguém sabe qual foi a real motivação dela ter feito isso com ele. A motivação que eu mais acho que pode se aproximar do que foi de verdade é que ela realmente queria usar essa história, e tendo essa história de uma mulher, mãe de 5 filhos, que teve o marido assassinado, ia ter muita repercussão e ela ia ficar muito famosa por isso. Mas me diz aí a opinião de vocês também sobre esse caso. Eu gosto muito de saber o que vocês pensam. Me diz se vocês já conheciam, se vocês também têm alguma teoria para a motivação do crime. Eu respondo todo mundo e também quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. Se você tem amigos que gostam desse tipo de conteúdo, compartilhe esses vídeos com ele. Vamos fazer esse canal crescer e eu agradeço a todos desde já. Obrigada por ficar comigo até aqui. Não esquece de dar like e de acompanhar nossa playlist com nossos vídeos antigos. Até o próximo vídeo.